Mais. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Vamos sair agora, como eu falei, né, da parte da gastronomia, parar de falar de fermento. Vamos falar um pouco de obra agora. Vamos falar de construção civil, porque agora a gente vai falar de pedras e firmamentos e edifícios, amém? Então vamos fazer a leitura. Fiquei com a parte aí a segunda parte, que é do versículo 13 até o versículo 20. Depois o Hélio volta aí para dar continuidade a partir do 21 até o final do capítulo, ok? Então vamos lá, vamos falar da confissão de Pedro, Mateus 16, 13 ao 20. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, Elias, e outros ainda que é Jeremias. Mas e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos lá, só 8 versículos pequenininhos, mas que tem uma implicação teológica histórica numa dimensão gigantesca. Então vamos procurar entender aspecto por aspecto dessa passagem. Vou procurar ser o mais breve possível para o Hélio ter mais espaço também na aula de hoje para dar continuidade ao capítulo. Vamos lá. A questão da localização, né, histórica é muito importante. Veja, do nada, Mateus ele vem no versículo 13 falar que quando Jesus chega na região de Cesareia de Filipe, e a gente precisa saber onde é Cesareia de Filipe e por que Jesus se dirigiu até lá para ter essa conversa com seus discípulos. Bom, a narrativa vai nos dizer que Jesus ele estava na banda de Betsaida. Tudo que o Hélio acabou de dizer para a gente aí aconteceu aqui na região de Betsaida, aqui onde está o ponto de número 6. Eu vou utilizar aqui o mouse para indicar para vocês. Eles estavam aqui ao norte, no mar da Galileia, e Jesus pega os seus discípulos e direciona com eles ao norte até a região de Cesareia de Filipe. Galera, isso é uma caminhada de aproximadamente 50 quilômetros. Aparentemente no mapa aqui parece perto um do outro, mas andando, né? São 50 quilômetros de distância. Jesus ele tira seus discípulos do mar da Galileia e leva até Cesareia de Filipe para ter uma conversa, para conversar. Então, essa questão da localização geográfica não é à toa. Não é à toa que Mateus está colocando aqui, em Cesareia de Filipe, não. Tem um propósito, tem um objetivo pelo qual Jesus levou eles até lá. Ok? Um detalhe para a gente não confundir a Cesareia de que a gente está falando, tá bom? Essa aqui é a Cesareia de Filipe, mas havia também outra Cesareia, né? A Cesareia Marítima, que fica aqui, ó, Cesareia Marítima, porque ela está no litoral. A Cesareia Marítima fica ali perto de Samaria, né, na planície de Saron. Essa Cesareia de Filipe, ela fica ao norte, tá? Ao norte aqui de Israel, lá em fronteira com a Síria, tá bom? Então, é lá subindo no Mar da Galileia, né, para cima, não confundir com essa outra Cesareia, tá? E esse Filipe aqui não é o Filipe evangelista, tá? Não é o discípulo de Jesus e nem o evangelista que a gente vai ver no livro de Atos, tá bom? Então, para a gente não confundir. Bom, só para ilustrar aqui, né, essa caminhada, né, eles estavam aqui em Betsaida, como eu falei, uma caminhada aqui de 50 quilômetros até essa região aqui de Cesareia de Filipe, ok? E aí, né, só para mostrar para vocês alguns dados curiosos sobre Cesareia de Filipe hoje, né? Hoje, né, Cesareia de Filipe é um sítio arqueológico, né, aquela região onde Jesus onde se dirigiu com os discípulos, com o nome de Bânias. Aqui tem uma placa, né, de uma imagem atual sobre essa área, né, de Cesareia de Filipe. E vocês podem observar que aqui na placa, onde está escrito Bânias, né, transliterado do hebraico, tem a imagem aqui em cima, né, de uma árvore e não sei se vocês conseguem ver,
como se fosse um animalzinho aqui dentro dessa placa aqui. Parece um bode, não parece? Vocês conseguem ver o formato de um bode aqui nessa placa? Né? E embaixo uma coluna, né? Essa coluna indica que é um sítio arqueológico. E essa imagem da árvore e do bode vai indicar o que essas pessoas vão encontrar lá na frente, ok? Ela também fica ali na planície, no pé do Monte Hermon. O famoso Monte Hermon, lá do Antigo Testamento, né? Que Israel seria abençoado pelas bênçãos do Monte Hermon. Tem também o Monte Sinai, tem o Monte Moriá. Então, é um dos montes mais famosos de toda a Bíblia. Bom, antigamente, a região de Cesareia de Filipos era chamado de Pânias, né? Hoje é chamado de Bânias, mas antigamente era chamado de Pânias. E no ano 23 a.C., o imperador César Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma, ele deu essa região para Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças, governar. Herodes, quando morreu, a gente já teve essa aula várias vezes, ele divide o seu território em 4, né? E dá a região do norte de Israel para o seu filho Herodes Filipe. Então, por isso que o nome Cesareia de Filipe, porque Filipe, filho de Herodes, quando assume a região, ele tira o nome da cidade, que era Panias, ou Pânias, e muda para Cesareia de Filipe. Dessa maneira, ele está fazendo 2 homenagens. A primeira homenagem é para César. Veja o nome da cidade, Cesareia. Significa o quê? César. É uma homenagem a César Augusto. E a segunda homenagem é para ele mesmo. Como ele era uma pessoa que se amava muito, né? Ele estou logo assim na cidade, Cesareia de Filipe. Então, eu estou homenageando aqui o César, que é o imperador do mundo, e eu, que sou o governante da região. Então, por isso que o nome aí, Cesareia de Filipe, Herodes Filipe, Filipe Herodes, filho de Herodes o Grande, ok? Então, tá aí alguns dados sobre esta região. Eu trouxe uma imagem, 2 imagens para mostrar para vocês o que era a região de Cesareia de Filipe. Esse monte que vocês veem aqui é o Monte Hermon, tá? É parte do Monte Hermon, ele não era só isso. E aqui a gente tem uma ilustração de como era aquela região de Cesareia de Filipe. Era uma região com templos religiosos pagãos, muitos altares, muitas divindades eram cultuados naquela região. Por quê? Era uma região de floresta, era uma região de bosque. Essa imagem aqui à direita é uma imagem atual. Vocês podem comparar. Vocês estão vendo aqui esse templo grande aqui, ó, na imagem à esquerda. Esse templo não existe mais, né? Ele foi derrubado, todos esses templos. Só resta alguns resquícios de altares que foram construídos. Mas essa caverna aqui, essa gruta, tinha um templo bem na frente dela, tá? E era o templo da divindade do deus Pan. A gente vai falar mais sobre essa divindade, que é muito importante para entender o contexto de Mateus 16. Tinha o templo do deus Pan, né, que era uma divindade grega. Aqui ao lado a gente tem um templo para Zeus, né? Mais do outro lado a gente tem outro templo que foi construído para a deusa da vingança, tá? Então era um lugar onde pessoas de todo mundo passavam para cultuar e adorar diferentes divindades. Divindades gregas, divindades romanas e até divindades cananeias. Muito antes dos romanos e dos gregos chegarem nesse lugar, esse lugar já era um lugar de adoração pelos antigos cananeus. Os antigos cananeus tinham esse lugar como uma adoração ao deus Baal. Sabe aquele Baal lá do Antigo Testamento, né? A gente tem vários Baals, né? Então, aqui nessa região, Baal também era adorado. E, inclusive, né, Baal era o deus do submundo. Se dizia-se que Baal morava no submundo. E esta caverna que vocês estão vendo aqui, essa gruta, ela era chamada, pela tradução mais literal do hebraico, de Portas do Inferno. Por quê? Porque se acreditava que era a entrada para o submundo, de onde Baal ele saía para o acesso ao mundo dos homens. Então era como se fosse uma entrada para o submundo, o mundo dos mortos, ou quando a gente vai ter, né, a mudança do aramaico para o grego, a gente vai mudar essa palavra, né, Sheol para Hades. Então, portas do Hades, portas do submundo, portas da morte, né? Porque se acreditava numa crença popular
de que aquilo ali fosse a entrada para o submundo, né? Como eu falei para vocês, né, uma das principais divindades que eram adoradas nesse lugar era o deus Pan. E por que é importante falar isso para vocês? Só para mostrar aqui. Ah, tá. Isso aqui, ó, são nichos feitos no monte. Isso aqui, ó, é feito à mão, tá? Os artífices fazem esses nichos, né? Eles já estão bem corroídos por causa da erosão do tempo, mas aqui eram colocados imagens da divindade, né? E eram adoradas, tá? Isso aqui fica no próprio monte, para você ver como o lugar ele é frequentado. Então, como eu falei para vocês, né? Nesse lugar haviam diversos templos para Baal, né, para Zeus, para Nêmesis, deus da vingança, e também para os bodes dançantes. Aí está a explicação, porque tem a imagem de um bodezinho lá na placa, que a gente vê lá atrás, ó. Né? Vocês conseguem ver um bodezinho aqui, dentro de uma árvore. Por quê? Porque era uma região de bosques, muitas árvores, e inclusive os antigos gregos, né, eles adoravam os bodes dançantes, que eram uma espécie de divindade. Inclusive também, né, quando Filipe ele construiu Cesareia de Filipe, ele reformou em homenagem a César, ele também constrói um altar para César Augusto, porque os imperadores romanos também eram adorados como deuses, né? Então, César Augusto, imperador de Roma, também tinha um altar naquele lugar onde as pessoas iam ali fazer sacrifício. Então, veja, era um lugar onde o culto pagão, a idolatria, ela dominava, né? Ela prosperava naquele lugar. Tá aqui uma imagem, né, bem atual. Essa fonte que vocês estão vendo aqui, pessoal, ela nasce por debaixo do Monte Hermon. Ela vem justamente dessa gruta. Lá embaixo, nesse buraco que a gente vê aqui, a gruta, é uma das nascentes do Rio Jordão. É daí que sai a água, que vai descendo, cortando todo Israel, deságua no Mar da Galileia. Do Mar da Galileia continua descendo ali pelo Rio Jordão e vai dar lá no Mar Morto. Então, essa região é uma das nascentes, abastece o Rio Jordão. É claro que na época de Cristo não era assim, o nível da água hoje está muito baixo, né? Na época de Cristo, isso aqui era tudo alagado, né? Tinha muitas águas, né? Até a parte onde tinham os templos e os altares, tá? E como eu falei para vocês, né, uma das divindades, né, que era adorada era a do deus Pan. E quem era o deus Pan, né? A questão da cultura grega, a mitologia grega. Veja, Pan era o deus dos bosques, era o deus das florestas, né? Ele era misturado ali, né, metade bode, metade homem. E se acreditava que Pan ele habitava nas florestas para defender a fauna, né, defender os animais, e ele espantava as pessoas. Por quê? As pessoas antigamente tinham muito medo das florestas, elas temiam ir para as florestas porque se acreditava que Pan poderia estar lá, e ele tocava a sua flauta. Então, toda vez que alguém ouvia o som de flauta, era o deus Pan que estava tocando por ali, assombrando as pessoas e perseguindo as pessoas para atormentar. Olha que interessante. É do nome desse Deus, né, que assustava as pessoas, que hoje, no nosso vocabulário, nós temos a palavra pânico. O que é o pânico? O pânico é o estopim do medo, é o pavor, é se assustar. Estar em pânico era literalmente ser assustado pelo deus Pan. Então, para vocês verem como está próximo de nós essa questão cultural e semântica, né? Nossa palavra pânico vem dessa divindade Pan do grego antigo. E Pan, ele era uma das principais divindades ali daquele lugar. A gruta, aquela gruta, né, que a gente vê aqui, era tido como a habitação de Pan, né? Antigamente era de Baal, mas com a chegada do helenismo, né, da cultura grega, as pessoas começaram a ensinar que era ali que Pan se escondia. Era ali, né, que ele residia. Então as pessoas tinham muito pavor, muito medo, muita reverência sobre aquele lugar. Bom, por que entender isso tudo para a gente entender o contexto de por que Jesus trouxe seus discípulos para cá? Vocês imaginam, Jesus está aqui, nessa região, olhando para essa região, na época de Cristo ela era dessa maneira aqui, cheia de altares, cheia de pessoas ali, idolatrando divindades, idolatrando coisas erradas, deuses estranhos, né? Para os judeus, né? Não para os gentios que habitavam
aquela região em maioria, mas ele traz os discípulos para lá para ter uma conversa sobre sua identidade. E aí é preciso toda essa explicação do contexto para a gente entender o porquê dessa conversa. Veja só. Quando ele chega na região, ele pergunta para os discípulos quem as pessoas dizem que eu sou. E aí, tendo todo esse background em vista, as pessoas que eles estavam ali, os judeus, os gentios, quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista. A gente viu há 2 aulas atrás, né, que Herodes Antipas, né, acreditava que Jesus era João Batista encarnado. Uns dizem que o Senhor é Elias. Por quê? Porque o Senhor foi lá em Sarepta de Sidom e curou a filha de uma mulher que te pediu. Então, as pessoas estão fazendo que o Senhor parece com Elias. Como o Hélio falou, né? Porque só na época de Elias que teve tantos sinais que o Senhor tem mostrado agora. Então, parece que o Senhor é o Elias, porque existe uma profecia no Antigo Testamento de que o Elias viria. Então, veja. E uns dizem que o Senhor é Jeremias. Mas por que Jeremias? Porque o Senhor fala contra as autoridades judaicas. O Senhor fala contra os fariseus, fala contra os saduceus, fala contra as autoridades. E Jeremias fez a mesma coisa. Vejam, são respostas positivíssimas. Não são nada ruim, né? Imagina aí, Hélio, Rafael, Luciano, se alguém perguntar, que as pessoas dizem que você parece com quem? Não, o irmão Luciano parece com Elias. Não, o Hélio é careca, parece com Eliseu. Já o Rafael lembra Jeremias, né? Porque o Rafael tem autoridade. Você veja, são palavras muito positivas, mas para Jesus não é suficiente. E aí Jesus volta a perguntar para eles, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí é que vem o silêncio. Nenhum deles responde. Por mais incrível que pareça, eles ouviam que as pessoas falavam de Cristo, eles seguiam a Cristo, mas não tinham conhecimento de quem era o Cristo. E aí a gente volta, né, essa questão do texto para nós. Quem é Cristo para nós? O quem é Cristo para nós? Se Cristo for só mais um profeta, só mais um curandeiro, só mais um revolucionário, hoje está muito em moda, né, Hélio? Essa moda do Jesus revolucionário. Jesus, a bandeira de Jesus é levantada por movimentos sociais hoje, que é uma maravilha, né? Na época da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60, né? O Malcolm X, né, que é um revolucionário da causa negra, ele dizia que Jesus ele era um revolucionário grego, né? Um filósofo indiano dizia que Jesus era um defensor das minorias. Para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta que apontava para Maomé. Mas e para nós? Quem é Jesus para nós? Jesus está preocupado em saber quem ele é, quem ele representa para o seu povo, para o seu discípulo, aquele quem eles escolheu. Bom, Simão Pedro então toma a palavra e responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro ela é magnífica, mas ela também nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Apesar de Pedro ter confessado ali que Jesus era o Cristo, Pedro, né, ele confirma a divindade de Jesus, mas ele acerta o título, mas ele não entende o peso do que significa ser o Cristo. Naquela hora ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Por revelação divina. Olha o que Jesus diz para ele: bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, isso não veio de você. Essa resposta que você deu agora não foi você. Foi Deus quem falou através de você. E por que Pedro foi bem-aventurado? Porque porque Deus poderia ter usado qualquer um dos 12 naquela hora. Mas ele usa justamente Pedro. Então Jesus olha para Pedro e diz: você é muito bem-aventurado, Simão, porque dentre vocês 12, meu pai escolheu você para lhe revelar isso. E não foi, né, por acaso que Deus vai escolher Pedro, porque justamente é de Pedro que Jesus vai fazer um trocadilho depois. Então você vê aí, ó, como o pensamento de pai e filho está conectado na passagem toda aí. Então olha só, não vem dele, isso vem de Deus. Nenhum ser humano saberia por si só, né? A NVT ela traduz dessa forma, veja. Ninguém é como se Mateus aqui estivesse dizendo o que João vai dizer. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vem a mim. Porque, vê só, as pessoas diziam que Jesus era João Batista, dizia que era Elias,
dizia que era Jeremias. Isso era a visão humana. Mas quando Deus abre o entendimento, quando Deus dá o esclarecimento, nós podemos ver Cristo de fato como ele é, o Filho do Deus vivo, Cristo, o Messias. Então é necessário que Deus abra nossos olhos para que nós podemos contemplar a Cristo, que é a salvação provida de Deus. E aí ele depois, né, faz um trocadilho com o nome de Pedro. E aí essa é uma das passagens mais polêmicas de todo o livro de Mateus, e se não de toda a Escritura. Porque hoje a gente tem um grande cisma na igreja por causa dessa passagem. E aí, né? Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte, a NVT, ela traduz essa expressão por forças da morte, né? Não a conquistarão. Algumas traduções apresentam, e as portas do inferno não prevalecerão, e as portas do Hades, e as portas, né, do submundo, mas é literalmente aqui mesmo, né, do original do grego, é portas do inferno mesmo, tá? Essa expressão que Jesus usa, portas do Hades, no grego Hades. E aí veja, por que Jesus está dizendo isso? Vamos lá, vamos entender primeiro o trocadilho. Vamos lá. Vamos entender, né? Quem é a pedra? Essa é a grande pergunta. Quem é a pedra do trocadilho? É Jesus? É Pedro? Ou é o Pedro confessor? Né? Se a gente perguntar para um católico, ele vai dizer que a pedra é Pedro. Se a gente perguntar para a maioria dos evangélicos, eles vão dizer que a pedra é Jesus. Aí vai lembrar, não, porque a casa tem que ser edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo, aleluia, glória a Deus. E vai citar outros versículos apoiando isso. Mas vamos lá, nem tudo é tão fácil. Ou é fácil, mas se torna complicado. De fato, né, irmãos, o que Jesus está querendo dizer aqui é que Pedro é a pedra. O contexto do texto, ele não nos permite, né, fazer essa mudança aqui e associar Jesus como a pedra. Eu, por muito tempo, né, tinha esse entendimento, né, de que Jesus estava se referindo a Pedro e depois muda para ele dizendo que ele era a pedra. Mas olha só, a gente tem aqui no original duas palavras que são muito próximas. O nome Pedro, no original do grego, é Petros, né? Ele fala assim, você é Petros, e sob esta Petra, ele muda Petros, que é um nome próprio, Pedro, para Petra. Mas ambos os nomes fazem referência ao objeto, uma pedra, uma rocha, um pedregulho. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, veja, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos lá. Por que Jesus está dizendo você é Pedro e não você é Simão? Vamos entender isso aqui. Veja só. Tem uma diferença de quando Pedro é Simão e quando Pedro é Pedro. Quem deu o nome de Pedro para Pedro foi Jesus. O nome dele, na verdade, era Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Quando Jesus chama ele de Pedro, Jesus está querendo se referir à personalidade que Jesus está moldando em Pedro. Ou seja, é o novo Pedro. É o que simboliza a vida de Pedro e a vida dos subsequentes cristãos, como pedras vivas, o que Pedro vai dizer lá na sua carta. Mas Pedro seria o primeiro exemplo disso, ele seria a primeira pedra, a primeira sobre qual um edifício seria fundado. Mas não é a questão do Pedro homem, não é o Pedro ser humano, mas a personalidade, a confissão que está por trás de Pedro e sobre quem está comissionando Pedro para esta confissão. Veja, eu vou abrir aqui uma parte que eu separei para vocês desta mesma passagem. Preste atenção no contexto. Disse-lhes, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, é a declaração de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque isto que a declaração de fé de Pedro não foi revelado pela carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A declaração de fé de Pedro,
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, veja, dentre as três interpretações que nós temos, a que mais faz sentido contextualmente no texto é de que Jesus estava se referindo para Pedro. Sim, ele estava falando, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas que pedra? Pedro, é sobre esta crença que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, que a minha igreja vai ser construída. Veja, o texto não nos deixa brecha para dizer que Pedro foi o construtor da igreja, que ele foi o líder da igreja, que ele foi o cabeça. Não. Jesus é muito claro em dizer, a minha igreja será fundada sobre esta pedra. Que pedra? A tua declaração. E qual foi a tua declaração? De que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, veja como isso é esclarecido no texto, quando Jesus ele usa um trocadilho para dizer isso. Veja, você é a primeira, Pedro, de muitas pedras. Você é só uma pedra de um conjunto de pedras do qual um edifício vai ser construído com base em uma verdade. Que verdade é essa? Que você acabou de dizer com tua boca, de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é tão perfeito, queridos, porque, veja, a confissão sai da boca de Pedro, mas vem de quem? De Deus. Pedro é o primeiro a confessar. Nenhum discípulo de Cristo era convertido ainda, né? E a palavra diz que toda língua há de confessar a Cristo como o Filho de Deus. Então, Pedro ele foi só o primeiro. Antes de Pedro, não teve ninguém que confessou a Cristo. Essa crença como Cristo, como Filho do Deus vivo, como o Messias, começa com Pedro. Então, ele é a primeira pedra. Ele foi o primeiro, ele foi o pontapé. E depois dele viriam muitas outras sobre qual uma grande igreja seria fundada. Então, o que é a resposta mais clara e entendida, né, que nós podemos dar? Quem é a pedra? De fato, a pedra é Pedro. Tá? Mas isso não nos permite crer que Pedro seja, por exemplo, né, como creem os católicos, o primeiro papa. Jesus não está dando a autoridade da igreja para Pedro. Ele não está dando, né, Pedro e uma hierarquia acima dos seus discípulos, porque Jesus foi muito claro em dizer: o maior de vocês servirá ao menor. Não haja entre vocês briga por querer ser maior. Jesus, em certa ocasião, disse para os discípulos: não queiram ser chamados de pai, porque pai só tem um que está nos céus, nem de mestre, porque mestre só tem eu. Né? E é justamente isso que o vigário de Cristo, né, o líder da Igreja Católica, ele reivindica para si. Né? A palavra papa significa pai, do latim, ou seja, ele é o pai dos que creem. Ele é o representante de Cristo na Terra. E esse texto é a base para os católicos, né, de que Pedro é a pedra, o primeiro papa e, por isso, o primeiro líder da igreja. Mas veja que isso é muito claro. Pedro não está se colocando, né, acima. Pedro nunca se colocou acima da igreja, nem assumiu o papel de liderança. Né? Muito pelo contrário. Se a gente for ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, se a gente tiver assim que dizer um líder da igreja, não foi nem Pedro, foi Tiago, irmão de Jesus, que liderou a igreja de Jerusalém depois da ressurreição e assunção de Cristo. Nem por isso ele era o líder da igreja, né? Mas ele era tido como um prestígio, né? Por ser ali o mais próximo de Cristo, era tido como líder da igreja, mas ele não assumia essa função, né? Então, veja, nem se a gente fizesse associação, seria Pedro, seria Tiago, né? Então, a leitura do texto deixa muito claro, né? E por isso, né, a Igreja Católica, ela crê, né, que Pedro é a pedra, né? Inclusive, eu trouxe como aqui fato de curiosidade. Isso aqui à esquerda que vocês podem ver é a planta, né? É uma ilustração do interior da Igreja de São Pedro, que é a sede do Vaticano, da Igreja Católica, e eles construíram a igreja pelos que eles acreditam ser o túmulo de São Pedro. Pedro, ele morreu em Roma, mas ninguém sabe, né? Ninguém pode afirmar onde é o local do túmulo de Pedro. Mas a Igreja Católica, ela afirma, né, que se encontra ali,
entre as colinas, né? As colinas vaticanas, e aqui nós temos aqui uma ilustração de que indica, né? E a Igreja Católica, ela afirma que o túmulo de Pedro fica abaixo da construção ali da Igreja de São Pedro, que é a sede da Igreja Católica, né? Então, literalmente, veja, quando Jesus diz aqui, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, veja como a teologia católica leva tudo ao pé da letra. Eles construíram literalmente a sede da Igreja Católica em cima do túmulo de Pedro. Ou seja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sabe? Tem um sentido poético, mas eles levaram também para o sentido literal, né? A sede da igreja está em cima da pedra, ou seja, Pedro que está ali repousando no seu túmulo, né? Tem muita poesia nisso aí, mas não dá para afirmar 100% de certeza de que seja o túmulo de Pedro. E mesmo que fosse, mesmo que seja o túmulo de Pedro, não tem também problema se for, mas o texto não deixa base para essa crença, né? O texto não deixa isso, né? Mas vamos lá. E as chaves, né? Se Pedro não recebeu autoridade, por que Jesus disse para ele sobre as chaves? Mas antes das chaves, eu esqueci de falar sobre as portas do inferno. Olha só. Como é que eu falei para vocês que era chamado essa gruta? Lá no Antigo Testamento, portas de Sheol, as portas do inferno, as portas do abismo. Jesus ele está levando os seus discípulos para uma região em que ninguém conhece o Deus verdadeiro, quase ninguém conhecia o Deus verdadeiro, para ouvir da boca de seu discípulo de que ele era o Cristo e falar para os seus discípulos que sua igreja não seria destruída pelas portas do inferno. Jesus não está querendo dizer que a igreja não seria destruída por essa gruta, não. Não é isso, mas entenda. Esse lugar representava todo o sistema maligno, idólatra, incrédulo contra Deus. Nesse lugar se reuniam pessoas de diversas crenças, diversas nacionalidades, diversos costumes para adorar divindades humanas, divindades criadas, divindades que não eram o Deus verdadeiro. Jesus está chamando este lugar, esses cultos, essa adoração de portas do inferno. Por quê? Jesus está se referindo ao sistema maligno que está por trás disso tudo. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é de que a igreja que ele há de fundar vai vencer sobre todas essas coisas. De que não há sistema, não há idolatria, não há incredulidade que vá vencer, que vai impedir o avanço de sua igreja. Veja, quantas pessoas, imaginem quantas pessoas estavam ali naquele momento adorando divindades estranhas. E Pedro sozinho foi o primeiro a dizer, tu és o Cristo. Pedro era um contra uma multidão, centenas de pessoas que estavam ali adorando deuses estranhos. E Jesus está dizendo, Pedro, você é só uma pedra, mas daqui a um tempo vocês vão ser tantos, vocês vão ser uma igreja, uma assembleia tão grande que não vai ser impedida por esse sistema, por esse culto que está logo aqui perto de nós. Vocês vão crescer, vocês vão se expandir, vocês vão se espalhar. Inclusive, vocês vão dominar lugares que antes eram dominados por potestades malignas. Porque a ideia, né, de você derrotar as portas do inferno traz a ideia também de você invadir uma fortaleza. Quando você vai invadir uma cidade, você começa por onde? Pelas portas. Para você invadir uma fortaleza, você tem que derrubar as portas. Então, Jesus estava querendo dizer o seguinte, vocês, a igreja, a missão de vocês vai começar pelas portas. Vocês vão derrubar as portas e adentrar onde é domínio de Satanás. Onde Satanás tem escravizado almas, escravizado pessoas, a minha igreja vai entrar. E não tem portas do inferno que vai fazer a minha igreja resistir ao avanço. E Pedro, você foi o primeiro dentre muitos a ser nesta função, né? A ser encabeçado nessa função. Então veja que o quanto é simbólico, quanto é material, espiritual,
toda essa questão da localização, toda essa questão de Jesus ter levado eles para aquele lugar e dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Bom, mas eu lhe darei as chaves do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Mas espera aí, Rogério. Jesus está dando as chaves do céu para Pedro. Ele está dando autoridade para Pedro. De fato, ele está dando sim. Mas também Jesus vai fazer a mesma coisa, sabe aonde? Lá em Mateus 18, 18. Então, abre aí na tua Bíblia aí, Mateus, capítulo 18, versículo 18. Olha o que Jesus vai dizer lá. Eu lhes digo a verdade. Jesus está falando para todos os seus discípulos. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra será desligado no céu. Ou seja, o que Jesus, lá no capítulo 16, direcionou para Pedro, no 18 agora ele está expandido para todos os seus discípulos. Numa igreja, no sentido geral. Ele diz para Pedro no capítulo 16, porque Pedro foi o primeiro a confessar. Então, Pedro foi o primeiro a receber o privilégio de ter ligação com Deus, como o primeiro a confessar a Cristo como Senhor. Mas todo aquele que confessa a Cristo, que aceita a Cristo como Messias, tem o poder de ligar o céu e a terra por meio da oração, por meio do contato que todo crente tem com Deus. Então veja que isso não é limitado a Pedro. O próprio Cristo, no mesmo livro, 2 capítulos depois, expande essa autoridade para todos os seus discípulos. Ligar o céu e a terra significa estar em comunhão, estar em contato, né? É Deus comissionar a igreja. Traz a imagem também do senhor e do senhorio, né? Muitos senhores, quando saíam de suas casas, deixavam a chave da casa com os escravos, com os servos. Então, Jesus está querendo também fazer essa metáfora. Eu vou deixar a chave com vocês, para vocês fazerem o trabalho na terra até eu voltar e recolher as chaves, né? Tem uma analogia aqui do senhor e do escravo também nessa passagem, né? É por causa desta passagem, né, que inclusive o símbolo do Vaticano, né, da Igreja Católica, é uma coroa papal com as chaves cruzadas. E aí eu não preciso nem perguntar para vocês o que significa essas chaves, né? São as chaves que Jesus dá para Pedro, né? Inclusive a gente tem aqui uma imagem, ó. Essa imagem aqui é um quadro muito famoso da Idade Média que retrata a cena em que Jesus concede a Pedro a chave do céu, né? É uma imagem aqui, é uma ilustração que mostra, né, simbolizando, né, esse momento, né? Então, só vejam como os católicos, de fato, eles acreditam na literalidade dessa passagem, como Pedro sendo conferido como mestre, líder e pai da igreja, né? Então, a gente tem, na teologia católica, esse entendimento, tá? Mas na teologia protestante, a gente não compartilha desse entendimento, apesar de crer de que Jesus estava se referindo a Pedro como pedra, sim, mas não como líder. Inclusive, para a gente fechar esse ponto e eu já passar a palavra para o Hélio novamente, vamos ver o testemunho do próprio Pedro falando sobre a questão de pedra. Abra aí em 1 de Pedro, capítulo 2, e você vai ver o que o próprio Pedro vai dizer sobre essa questão de ser pedra. Veja só, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha o que ele vai dizer. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Ou seja, ele coloca Cristo como a principal de todas as pedras. Ele é a pedra viva, ele é o fundamento. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Versículo 5. E vocês também são pedras vivas. Vocês quem? A igreja. Cada um de vocês são pedras vivas. Cada um de vocês constitui uma parte dessa construção, com as quais um templo espiritual é edificado. Ou seja, Pedro sabia
que Jesus estava se referindo a uma figura de linguagem quando fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra era essa? Né? Era a crença em Cristo como Filho de Deus. Né? A pedra, o fundamento, é a crença em Cristo, é a declaração de Pedro. Todo aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus, ele é o Cristo, é o Messias, né? está firmado neste fundamento. E Pedro foi a primeira das muitas pedras que viriam a ser depositadas sobre esse grande fundamento, construindo um grande templo espiritual, que nós chamamos de igreja. A igreja é o templo espiritual. Um edifício é composto por várias pedras, vários tijolos. Né? Hoje é muito mais comum ter tijolo do que pedra, mas na antiguidade era tudo pedra. Então, cada pedra, cada ser humano, cada indivíduo constitui uma pedra viva neste templo espiritual. Lá em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo vai se utilizar da mesma teologia. Olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios 3, 9. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, ou seja, vocês são uma construção de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo, o alicerce da igreja. Então veja aqui, fica muito claro, de uma vez por todas, de que a pedra que Jesus está se referindo é Pedro, enquanto declarando que Cristo é o Filho como Filho de Deus. É o Cristo, o Filho de Deus. Então, muito mais do que Pedro, o fundamento da igreja sempre será Jesus Cristo, a crença em Jesus Cristo como Filho de Deus. E Pedro teve a honra e o privilégio de ter sido usado por Deus como o primeiro a confessar esta verdade universal. No versículo 20, né, o Mateus ele vai dizer, então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Veja só, ele se autoproclama para os discípulos, mas ainda não permite que os discípulos espalhem a notícia de que ele era o Cristo. Por quê? Porque isto deve ser, dentre as interpretações do versículo, né? A que se encaixa muito bem aqui é de que isto deve ser uma experiência particular. Cada um deve olhar para Cristo e reconhecê-lo como o Cristo, o Filho de Deus, e não ser influenciado por pregações, por movimentos, por revoluções, de que ele seria um líder, um rei político e líder social. Não. Isso seria, como Cristo disse, uma revelação de Deus para cada um daqueles que seriam escolhidos para fazer parte da grande construção que é a igreja. Amém? Veja, não podemos depositar confiança no homem. Pedro acabou de ser usado por Deus, mas ainda o texto não terminou. Vai acontecer mais coisas aqui para frente. Vamos lá? Então, Hélio. Então, vamos lá, né? Para a gente fechar aí. Capítulo número 16, certo? Versículo de número 21. Vamos dar prosseguimento aí a partir do 21. 20, vou pegar o 20 aí, o finalzinho, e dar continuidade. Diz assim, então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde este tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse-lhe Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Pois que aproveitará
o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns, há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino. Eu vou fazer a leitura aqui de um texto do livro de... Vamos lá. Pronto. Uma frase desse livro aqui, inclusive eu acho que eu postei lá no grupo, né, que é de Rafael Pureza, Jesus entre a História e a Fé. Eu estava com esse livro aqui já marcado, parece até que o Rogério, ele leu esse livro, né? Porque na parte da Confissão de Pedro, né, depois eu vou até tirar uma foto e vou mandar para ele. Não tira foto não, manda um exemplar para mim, é melhor, eu tenho dificuldade com foto. Manda um exemplar aí. Deus não tocou não, Varão. Vou orar, que não... Sabe o que é isso? Coração endurecido, incredulidade. Misericórdia. E ele vai tratar justamente dentro dessa confissão de Pedro, ele começa falando justamente sobre que isso, sobre essa parte da história que o Rogério pegou aí e trouxe, né? Ele vai falar, ele vai trazer bem esmiuçado essa parte também, né? Da localidade, da cidade, tudo mais. E aí ele fala aqui, fechando o capítulo, né? Ele tem uma frase aqui que está até marcada, ele diz bem assim, sobre esse período final, né, da caminhada de Jesus. Ele diz assim, Jesus e seus discípulos estavam na encruzilhada do ministério. Era a hora de deixar o barco ou seguir até as últimas consequências, né? A gente observa aí dentro da frase de Jesus, né, que o versículo 21 fala assim, desde esse tempo, né, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. O que a gente observa dentro desse texto é que agora o ministério de Jesus ele passa por algumas fases, né, se é que nós podemos colocar assim, né, e duas fases muito marcantes da vida de Jesus. A primeira fase é quando ele começa a falar por meio de parábolas, né, há uma quebra do ministério de Jesus dentro desse período, e o segundo momento é justamente esse daqui, né, a partir do capítulo número 16 de Mateus, que é quando Jesus ele já começa a se dirigir para Jerusalém, né? Ele está aí já chegando à parte final do seu ministério, e aí ele está se dirigindo a Jerusalém, e aqui ele começa a preparar os seus discípulos, né? Ele começa a perceber que ele precisava preparar os seus discípulos para aquilo que iria acontecer. Tinha muita coisa para acontecer ainda, e os versículos anteriores iriam servir como base para essa preparação. Por quê? Para preparar os discípulos para aquilo que estava por vir, primeiro os discípulos precisariam ter noção de quem ele era, né? Porque se eles não tivessem noção de quem Jesus era, eles poderiam fraquejar diante daquilo que eles iriam passar. Não só do que Jesus iria passar, mas do que eles, como discípulos, também iriam passar. E aí, eu vou fazer uma segunda leitura aqui, que é desse livro aqui, Mateus para Todos, de N.T. Wright, a respeito desse caminhar de Jesus aí até Jerusalém, né? Ele vai dizer assim, ele vai fazer uma comparação que eu achei sensacional. Ele diz assim, vou ler só um parágrafo, falando a respeito de Mateus 16, do 21 ao 28. Ele diz assim, quando Lewis Carroll ficou famoso com seu livro Alice no País das Maravilhas, decidiu dar continuidade à história com o segundo livro, na qual ele e os leitores teriam de aprender como pensar de forma inversa. Em Alice, através do espelho, ele criou um mundo espelhado. Nesse mundo, você descobre que, para ir a algum lugar, não é bom andar em direção a esse lugar, pois, ao fazer isso, descobre que se afasta cada vez mais do lugar onde pretende ir. A fim de chegar ao lugar almejado, você precisa seguir o que parece ser a direção oposta. Requer um substancial esforço mental imaginar todas as atividades normais da vida funcionando como um espelho. Se você já tentou cortar o próprio cabelo ou aparar a própria barba olhando no espelho, sabe como isso é difícil. Então, qual é a ideia que N.T. Wright traz dentro desse contexto, dessas últimas palavras aqui de Jesus para os seus discípulos?
A gente está presenciando aí, né, atualmente essa guerra que está acontecendo em Israel, né, e hoje está bem mais acentuada, e a gente percebe que, para os judeus que não acreditam que Jesus já veio, eles estão cada vez mais crentes, né, de que o retorno do Messias está mais eminente ainda, né, a primeira vinda do Messias. Para nós que acreditamos, nós sabemos que isso aí é um prelúdio da segunda vinda, né? Mas para eles ainda é da primeira vinda. Então, qual é a ideia que os judeus têm hoje, que é a mesma ideia que era presente nesse momento a respeito da chegada do Messias, né? E isso fica muito claro com o que Pedro fala, né? A ideia que os judeus tinham era de um libertador, assim como foi Moisés, né? Então, Moisés, ele se tornou libertador por quê? Porque ele libertou o povo do jugo de Faraó. Então, era isso que o povo judeu daquela época queria. Queria que Jesus libertasse eles do jugo de Roma. Então, quando Jesus fala que estava caminhando para Jerusalém, né, qual era a ideia que vinha na mente deles? Cara, vamos caminhar para Jerusalém, vamos juntar, né, seguidores no meio, vamos entrar lá, vamos tomar tudo, vai ser tudo nosso. Vamos tirar Roma do poder e quem vai mandar é Jesus, Jesus que vai comandar, né? Esse era o pensamento. E aí o que N.T. Wright ele tenta trazer isso é que Jesus realmente ia para Jerusalém, né? Fazia parte da caminhada dele ir para Jerusalém, só que ele não ia fazer isso. O que Jesus ia fazer era totalmente oposto ao que eles queriam que Jesus fizesse. O que Jesus iria fazer, se a gente olhar numa perspectiva humana, Jesus perde a guerra, né? De acordo com a ideia que os discípulos deles tinham, Jesus chegou e perdeu a batalha. Porque na concepção deles, a batalha de Jesus seria vencida se ele entrasse e se ele tirasse Roma do poder. Roma continuou no poder, Jesus morreu. Então, humanamente falando, a guerra de Jesus foi perdida, né? Só que aí é o que N.T. Wright fala, é o mundo espelhado, né? Ele vai para Jerusalém, ele vai em busca da libertação, só que ele alcança essa libertação de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira totalmente contrária, totalmente inversa daquilo que os judeus tinham como ideia de libertação. A ideia de libertação deles era uma libertação política, não era uma libertação espiritual. Jesus estava ali para trazer uma libertação espiritual, e eles estavam pensando no terreno, no agora, no já. Eles queriam uma libertação política, e Jesus não estava ali para dar libertação política para ninguém. Eles ainda iriam viver sob o jugo de Roma, não tinha jeito. Só que a libertação que Jesus estava dando para eles transcendia aquilo que eles queriam. Por isso que essa ideia do invertido, né, do contrário, né, na perspectiva humana, Jesus morreu, sofreu, acabou ali a história, mas a libertação veio. Então, Jesus, desse momento em diante, quando ele percebe que os discípulos já tinham noção de quem ele era, né? Mesmo em determinados momentos, ainda apresentarem uma incredulidade, de certa forma, né? Mas eu não diria nem tanto uma incredulidade, mas uma falta de fé, né? Ou uma quantidade de fé reduzida, né? O próprio Jesus vai usar o termo homens de pequena fé ou de pouca fé. E Jesus tinha uma preocupação muito grande de preparar esses discípulos para o que iria acontecer. Não acontecer apenas com ele, né? E você observa que os discípulos eles ainda não estavam preparados para isso. Porque o próprio texto vai dizer que Jesus, ele diz assim, ele vai dizer que ele vai para Jerusalém e que ele ainda vai sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, que ele será morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, Jesus percebendo, né, em que nível estavam os seus discípulos, ele vai dizer, agora vocês estão preparados para ouvir isso. E olha, eu vou subir para Jerusalém e eu vou sofrer. E aí você percebe que Jesus ele vai citar aqueles que deveriam ser os primeiros a acreditar em quem era Jesus, que são os anciãos, os principais das sinagogas e os escribas. Se a gente fosse vamos dizer assim, ponderar quem dentre aqueles ali teria um conhecimento maior de quem era Jesus, com certeza seriam esse grupo. Os principais das sinagogas, eles
sabiam da vinda do Messias, sabiam que era o Messias, até porque quando os magos eles procuram o rei lá no início de Mateus, e eles perguntam para o rei assim, onde é nascido o rei dos judeus? E Herodes ele não sabe, né? E ele manda chamar os principais das sinagogas e pergunta onde é que vai nascer esse rei dos judeus. E eles sabiam onde eram, sabia de onde viria, né? Sabia em que tempo viria. Eles sabiam tudo, eles conheciam. Ele vai dizer, olha, tá nascendo lá, tá em Belém. Então, o que você percebe? E aí eu volto ao ponto lá do início, né? A incredulidade daqueles homens, né? Lá dos primeiros versículos, estava muito relacionado com o propósito de Jesus aqui na Terra, né? Se não me falha a memória, Hernandes Dias Lopes, citando no seu comentário de Paulo aos Coríntios, se não me falha a memória, ele vai abordar justamente esse aspecto, né? O aspecto de que, por mais que exista um ponto de difícil compreensão entre soberania de Deus e responsabilidade do homem, a gente percebe que a incredulidade desses homens fazia parte do plano de Deus, né? Por que fazia parte do plano de Deus? Jesus ele veio aqui e ele tinha que morrer. Ele veio para isso. Ele não veio com outro objetivo. E aí, imagine você se Jesus vem para morrer pelas mãos dos principais das sinagogas, né? Imagine se esses principais quem Jesus era, né? Como que Jesus iria ser morto por eles? Se eles acreditassem que Jesus realmente era o Messias. Não iria acontecer, né? Então, a incredulidade deles fazia parte do plano de Deus. É que nem quando a gente olha para o Antigo Testamento, ali no livro de Êxodo, onde vai dizer que Faraó, ele endurece o coração, né? Para não deixar o povo ir. Só que ainda em Êxodo tem textos que vai dizer que Deus que endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir. E mesmo assim, Faraó, ele é responsável por não deixar o povo ir. Então, como eu disse, é um ponto de uma compreensão, a nossa mente não consegue compreender essas duas verdades. São duas verdades que estão descritas na Bíblia, são duas verdades que fazem parte de um contexto bíblico, só que a nossa mente ainda não consegue compreender como que elas duas funcionam. Como que Faraó é responsável por não deixar o povo ir, sendo que foi Deus que endureceu o seu coração? Como dizer que os escribas e fariseus e os anciões, eles são responsáveis pela morte de Jesus, se a incredulidade deles fazia parte do plano de Deus? Né? São perguntas que não existe uma resposta fácil para dar. São perguntas que, tipo assim, a gente não consegue afirmar que é por isso ou por aquilo. Faz parte do plano de Deus e tem um vídeo do Iago, se não me falha a memória, que ele usa uma frase que eu acho que é sensacional. Ele diz assim, tem momentos que Deus manda a gente calar a boca, né? Porque a gente não vai conseguir entender e a gente não vai conseguir dar uma resposta para isso. Simplesmente faz parte do plano de Deus e a gente aceita por fé, né? Então, assim, esses homens que não acreditavam, que mataram Jesus e tudo mais, eles tinham que não acreditar. Não existe uma linha alternativa da história onde eles acreditavam, né? Porque se eles acreditassem, Jesus não morreria. Se Jesus não morresse, não existia salvação para a gente. Jesus precisava morrer, né? É que nem quando tem pessoas que perguntam, mas e se Adão não comesse da fruta? Ele ia comer. Não tem essa de, se Adão não comesse. Não tem essa possibilidade, né? Ele ia comer de qualquer forma. Não se sabe se ele demorou um dia, se ele demorou um ano, se ele demorou 10 anos, 100 anos, mas ele ia comer e acabou. Porque era parte do plano de Deus. Então, esses escribas, esses fariseus, por que eles não acreditavam? Porque não era para eles acreditarem. Jesus poderia fazer qualquer milagre ali na frente deles. Eles simplesmente não iam acreditar. E ponto, acabou. E a gente acredita nisso por fé, né? E aí a gente pode até contextualizar com os nossos dias hoje, né? Não querendo soar um tanto calvinista, mas a gente percebe que existem pessoas que
ouvem a mensagem do evangelho, e aí eu faço até uma alusão à parábola do semeador, que, se eu não me engano, acho que foi o Rafael que explicou a parábola do semeador, né, nas últimas semanas. E o problema não está na semente, o problema não está no semeador, o problema está no solo. Então vai ter solo que vai receber a mesma semente do mesmo semeador vai cair em diversos solos, mas vai ter solo que não vai frutificar. Por quê? Por causa do solo. Né? E não adianta mudar o semeador, não adianta mudar a semente, não adianta mudar nada. Se o solo é aquele ali, esses homens, escribas e fariseus, o solo deles era um solo que não era fértil. E nada que Jesus fizesse ali naquele momento seria o suficiente. Né? E aí a gente percebe que é algo que faz parte do plano de Deus, e isso transcende o nosso entendimento, que se Jesus quisesse fazer, ele faria. Por quê? Ele fez com Paulo. Né? Paulo era punk, era incrédulo mesmo a nível de pegar os cristãos e prender. Presenciou a morte de Estevão. Né? Se você quer pegar uma pessoa mais incrédula que Paulo, meu Deus do céu. Mas Jesus transformou. Ele pode fazer? Claro que pode. Mas vai ter momentos que ele não vai fazer. Né? E aí eu faço referência lá ao texto que eu citei no início, João 10. Por que aqueles homens eles não acreditavam? Jesus vai dizer que eles não acreditavam porque eles não faziam parte das ovelhas do aprisco. E pronto. Acabou ali. Por que vocês não reconhecem a minha voz? Porque vocês não fazem parte desse aprisco. Não adianta pregar para vocês, ensinar, fazer milagres, sinais, maravilhas, porque não vai adiantar nada. Vocês não fazem parte desse aprisco e vocês nunca vão fazer parte. Acabou. Né? E aí, o interessante é que quando Jesus fala isso a respeito do que ele iria passar, aí vem um texto que pode ser também utilizado, né, para te quebrar a ideia de que Pedro é a pedra, né, edificada, como o Rogério colocou. No 22, Pedro chama Jesus de lado. Eu gostei de algo que o Rogério falou, que os discípulos de Jesus estavam todos convertidos nessa época ainda, né? E Pedro é a prova disso, né? Que Pedro só se converte depois que Jesus morre, porque o cara era brabo. Pedro, depois de fazer tipo assim, dá uma declaração maravilhosa. Deixa eu só finalizar aqui que você fala, Rafa. Depois de Pedro ter feito uma revelação maravilhosa de quem era Jesus, logo em seguida, o mesmo Pedro chama Jesus de lado e tenta frustrar os planos de Jesus. Tenta frustrar aquilo que Jesus foi enviado para fazer. Pedro chega assim e tenta dar o jeitinho brasileiro. Jesus, esse negócio aí de subir para morrer, rapaz, para com isso, rapaz. Você veio para libertar, você pode morrer não, homem. Pera aí, tu morreu, o que vai acontecer com nós? Vamos ficar aqui, viu? Não pode acontecer isso, né? E aí Jesus não aliviava com Pedro também não, né? Jesus olha para Pedro e fala assim, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, né? Aquela pedra que ia edificar a igreja agora virou a pedra de tropeço. Você é uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. O pensamento de Pedro ainda estava aqui. Mesmo Jesus falando tudo aquilo, Pedro ainda não conseguia contemplar o aspecto espiritual naquilo tudo. É a questão deixa eu cortar ele, mas é a questão ele reconheceu o título, mas não o conceito do Messias. Você é o Messias, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele não tinha em mente o peso do que significava ser o Cristo. Como você bem explicou aí, padecer, sofrer, morrer e ressuscitar. Exatamente. Pode falar, Rafa. Cara, quando tu tinha falado aí, um pouco antes, sobre as pessoas que, na verdade, era lícito deles não aceitarem Cristo como seu Salvador. Cabe muito quando Paulo fala em Romanos 9, 15, né? Que ele fala que
que Deus fala assim, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecerei de quem me houver compaixão. Assim, pois não depende de quem quer pois pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. Exatamente. Então, não depende deles quererem crer, mas depende unicamente de Cristo. Se ele quiser, ele vai fazer, vai acontecer, pronto, e aí a gente diz amém, né? E vale lembrar de que Deus não deixa ninguém na mão, né? Ninguém que quer, Deus rejeita. Não é isso que Paulo está querendo dizer, porque às vezes as pessoas não entendem isso. É que ninguém quer mesmo. Ninguém quer. Isso. Naturalmente, ninguém quer, ninguém corre atrás, ninguém busca Deus. O próprio Paulo vai dizer na mesma carta aos Romanos, não tem um justo sequer, não tem. Não tem aquele que vai a Deus, clama, pede perdão e Deus rejeita. Não existe isso, né? Porque às vezes a pessoa acha, então a pessoa que for pedir misericórdia a Deus e tal, Deus vai rejeitar. Não, não é isso. É porque Paulo está falando que ninguém vai. Então, a questão de reconhecer-se como pecador, de ir até Deus, é uma ação do próprio Deus na vida da pessoa, que faz ela reconhecer, né? A gente vê isso aqui no texto de Mateus 16. Exatamente. E se isso não acontecer, e aí a gente precisa, vale salientar isso, é que, tipo assim, o fato de que Jesus, em determinados momentos, não quer agir dessa forma, não o torna um Deus injusto, né? Não torna um Deus injusto, de momento nenhum. Se ele seria injusto, né? Vamos colocar assim, se a gente for colocar nos aspectos da justiça que nós acreditamos, ele seria justo se ele deixasse todo mundo ir para onde todo mundo quer, que é o que Paulo fala lá em Romanos 1, né? Quando Deus entrega os homens às suas próprias paixões. Se Deus fosse agir de acordo com a justiça como nós acreditamos, era só ele fazer isso, né? As pessoas que pregam, vamos dizer assim, contrário a alguns ensinamentos bíblicos, né? Principalmente, vamos colocar aí um ponto que é muito abordado atualmente, que é sobre o aborto, né? Os que são pró-aborto, eles vão dizer, né? Meu corpo, minhas regras, né? Se Jesus fosse pensar dessa forma, beleza, então já que você quer ir para o inferno, tchau. Pode ir. Se for analisar nos aspectos da justiça que nós acreditamos, Jesus deveria fazer isso. E se Jesus fizesse isso, ia todo mundo para lá. Não ia ter ninguém no céu. Ninguém. Porque pela nossa própria vontade, a gente nunca vai querer ir. Né? E se Cristo não, se o Espírito Santo não nos... Né? A gente nunca vai querer ir. A gente nunca vai escolher. Né? E aí, eu assisti uma pregação uma vez que falando a respeito disso, e o pregador fez uma analogia interessante, né, a respeito de como o Espírito Santo nos convence, né, a respeito nos transforma para nós querermos ir até Cristo, né? Ele vai dizer assim, ele disse assim, né, que o Espírito Santo, para mudar a nossa intenção, né, interior, o que é que ele faz? Ele nos leva ao deserto, nos deixa no deserto e depois nos oferece água. Ele nos leva ao deserto e depois nos oferece água. Quem no deserto vai recusar água? Ninguém. É isso que o Espírito Santo faz, né? E aí ele não é invasivo, né? Mas ele vai criar uma situação que, tipo assim, é meio que a gente não tem uma segunda alternativa. Quando ele quer transformar, ele transforma e pronto. Não existe a possibilidade de você, claro, né? De você dizer não quando o Espírito Santo quer transformar. Se ele quiser transformar, ele vai. E pronto, acabou. Então, Pedro, ele tenta parar os planos de Jesus, né? E aí a repreensão aqui que Jesus faz é justamente a afirmação que Pedro está fazendo, né? Porque Pedro está se opondo aos planos de Deus.
E a expressão, né, que Jesus fala, arreda de mim, ou para trás de mim, Satanás, faz uma alusão justamente a isso, né? Que Pedro, ele estava se colocando como um inimigo. E a mesma expressão que Jesus vai usar lá em Mateus 4, na tentação, que é justamente a ideia de que Satanás estava ali naquele momento tentando frustrar os planos de Deus. Jesus desce para executar o plano e Satanás tenta frustrar. E aqui Pedro faz a mesma coisa. Porque Jesus tinha que ir, Jesus tinha que padecer, Jesus tinha que morrer, Jesus tinha que ressuscitar. E Pedro tenta fazer com que isso não acontecesse. E aí Jesus repreende ele fortemente. Vai dizer que ele estava se tornando uma pedra de tropeço. E aí imagine, em White ele fala até a respeito disso. Como a pedra, e aí ele faz uma referência, né, justamente à ideia de que Pedro era a pedra que a igreja estava edificada, aí ele vai dizer que essa pedra agora se transformou em areia movediça, né? A pedra que a igreja ia ser edificada virou areia movediça e agora já foi, está desmoronando tudo. Imagine. Como é que fica aí, então, a questão dentro da teologia católica, né? Se Pedro é a pedra, então essa pedra virou pedra de tropeço no próprio capítulo 16, né? Porque depois falou, ó, sou Satanás. Agora eu estou com medo até de entrar na igreja católica agora. Exatamente. Não deu tempo nem de edificar a igreja. Não deu nem tempo de vir outro e falar que Jesus era o Cristo, né? Na mesma sequência ali, o cara tava lá em cima. Caraca, eu sou a pedra, eu sou a pedra, Judas. Olha para mim, João, eu sou a pedra. Do nada, Jesus, sai daqui, Satanás. Isso aí serve até para não deixar Pedro orgulhoso, viu? Exato. Isso aí, ó. Pedro olhando para os discípulos falando, rapaz, Hélio, vocês vão ter que... eu que estou aqui. Caiu agora, veja que é claro que a gente está fazendo essa brincadeira, mas em ambas as ocasiões, o que Jesus está querendo se referir é a declaração de Pedro, né? É o peso da declaração de Pedro. Porque, veja, quando Pedro declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, por causa dessa declaração, Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Com base no que você disse, a minha igreja será edificada. Com base numa segunda declaração, jamais permitirei que isso aconteça com o Senhor. Esquece disso de morrer. Jesus, para trás de mim, Satanás. Né? Você me serve como pedra de tropeço, porque considera apenas as coisas humanas e não de Deus. Então, veja como é a questão dessa interpretação, que a questão da base é a declaração, porque nas duas ocasiões, Jesus ele faz argumentos com base nas declarações de Pedro e não nele. Né? Para ver o quão é importante a interpretação aí de que, de fato, né, é a palavra que sai da boca de Pedro que, de fato, é o que interessa aqui, né, e não, de fato, ele como pessoa. É claro que ele interessa como pessoa, sim, mas o mais importante é o que sai da boca dele, a declaração dele, que manifesta duas coisas. Uma verdade de Deus e a tentativa do inimigo de desfazer essa verdade. Exatamente. Aí a gente... Espera que você fala, Rafa. E aí você percebe que o texto ele tenta deixar claro a falibilidade de Pedro, né? Ele era uma pessoa, ele era falho, né? Da mesma forma que ele poderia ter acertado, né? Versículos atrás, ele errou nos versículos mais adiante, né? Então, isso também enfraquece a ideia de que Pedro poderia ser, mas não tira, digamos assim, o peso de quem Pedro era, o fato dele ter errado, né? A gente não pode menosprezar o ministério de Pedro por causa dos erros que ele cometeu, né? Ninguém, não. Pronto. Isso. Pode falar, Rafa. Meu pai, sou eu, Hélio. Em relação ao que você acabou de falar, e até Rogério falou antes, de algum versículo antes, na própria oração de Jesus Cristo, que eu considero a oração mais linda da Bíblia, em João 17, o próprio Cristo ele diz assim, a partir do versículo 6, manifestei o teu nome aos homens
que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Feito o Rogério estava falando lá atrás, quando depois eles todos passaram a crer, né? Porque lhe dei as minhas palavras que tu me deste, e eles receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Ou seja, eles creram, né? Quando Pedro fez aquela declaração lá atrás, ele foi o primeiro. Depois, todos eles creram, que Jesus aqui confirma a sua oração, que eles receberam e creram que ele veio dele. Não é verdade? Na própria oração, Jesus aqui já fala tudo. E depois ele diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Aí depois ele fala assim, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardai-vos em teu nome. Tenho guardado aquele que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Ou seja, então o filho da perdição ele não quer de jeito nenhum. É a perseverança dos santos, a doutrina, né? Então, tudo isso aí nos mostra, né, o quanto Deus ele é soberano e ele está no controle, né? Vamos aí caminhar para os versículos finais, né, sobre os discípulos levarem a cruz, né? Tudo aquilo que Jesus estava passando, né, que iria passar a caminho de Jerusalém, isso seria uma realidade na vida dos discípulos, né? Sofrimento, perseguição. Jesus já tinha falado sobre isso com eles, lá no Sermão do Monte, capítulo de número 5, né? Jesus já tinha alertado sobre isso para eles, e aqui Jesus volta a repetir, né, essa parte de como eles seriam perseguidos, e isso a gente percebe no livro de Atos, e dentro se você for ler sobre a história da igreja no período apostólico, você vai observar que os mártires do primeiro século eram uma perseguição terrível, né? E, inclusive, escritores desse período vão dizer que são se não me falha a memória, eu acho que foi Tertuliano que falou que o sangue dos mártires era a semente do evangelho, né? Naquela época, no período da igreja primitiva. Justamente porque eles trazem a ideia de que eles sofreram demais, sofreram muita perseguição. E o próprio Pedro e João, né, quando eles são levados aos sinédrios, eles são ali presos, e quando eles são soltos, um olha para o outro e fala assim, cara, nós estamos passando aquilo que ele falou que nós iríamos passar, e eles ficam felizes por estarem sendo perseguidos, né? Nesse momento aqui, eles ainda não compreendiam essa verdade, né? Mas aí, quando eles depois que Jesus morre, né, e ressuscita, eles começam a compreender, eles se convertem, né, na verdade, e eles começam a compreender o porquê Jesus tinha falado aquilo e o que eles iriam passar ainda, né? E aí, quando eles passam, eles já estão preparados. Então, Jesus tem todo esse cuidado, dentro, inclusive, dessa oração que o irmão citou aí, que é a oração sacerdotal. Jesus, ele ora justamente dentro desse aspecto, né? Da preparação dos seus para aquilo que eles iriam passar. Aquilo que Jesus estava passando era um primeiro momento de vários outros momentos de perseguição que os seus discípulos e a sua igreja iria passar posteriormente. Os discípulos enfrentaram essa perseguição ali bem, vamos dizer assim, bem próximo depois que Jesus passou, né? Mas a igreja, no decorrer da história, passou por diversos momentos de perseguição, né? E aí Jesus, do versículo 24 ao 28, ele vai trabalhar justamente esse aspecto, né? O aspecto de que os verdadeiros discípulos, eles precisam passar essa perseguição. Eu não lembro se eu falei isso na última vez que eu estive aqui, mas a gente não pode criar uma teologia do sofrimento baseado nisso, né? Como se apenas o sofrimento glorificasse a Deus, tá?
mas nós precisamos compreender que o sofrimento faz parte da vida do cristão, né? Faz parte da vida da igreja. E por que que a igreja ela sofre, né? A gente precisa compreender que, usando a analogia que N.T. Wright faz a respeito do espelho, né? Então, nós vivemos uma realidade de um mundo invertido, tá? Eu e o Rogério, a gente trabalhou muito isso quando a gente expôs o Sermão do Monte, porque principalmente ali no início, nas bem-aventuranças, a gente percebe que a concepção do cidadão do reino é uma concepção totalmente contrária à concepção do mundo, né? A ideia do mundo é que homem não chora. A ideia do mundo é que você tem que retribuir na mesma moeda o que as pessoas lhe fazem. E a perspectiva do reino no Sermão do Monte é que você tem que chorar pelos seus pecados e pelos pecados dos outros. A perspectiva do reino é que se uma pessoa lhe faz mal, você tem que orar por ela, né? É que se uma pessoa lhe persegue, você tem que amar ela, né? Não, a percepção do reino é que você não deve tratar bem apenas as pessoas que lhe tratam bem. Então, é totalmente invertido. E é justamente por conta dessa inversão que a igreja sofre. Porque quando você caminha em um sentido contrário ao caminho que todo mundo está indo, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer muitos, vamos dizer assim, muitos apontamentos, muitos julgamentos, porque você é totalmente contrário a tudo aquilo que as pessoas são, né? Se você namora e casa com a mesma pessoa, você é tido como uma pessoa tapada. Se você está casado há 10, 20, 30 anos, você não está aproveitando o melhor da vida, né? Se você deixa para ter relações sexuais apenas dentro do casamento, você é um quadrado, porque hoje é normal isso acontecer, né? Então, a perseguição, ela é uma consequência daquilo que nós escolhemos ser, né? Daquilo que nós decidimos. E aí o próprio Jesus, a gente acabou de falar sobre a soberania de Deus, e aqui a gente entra sobre a responsabilidade do homem. Jesus vai dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui não faz parte da soberania de Deus, isso aqui é uma atitude minha e sua. Não é Jesus que faz a gente negar, não é Jesus que faz a gente pegar a cruz, não, isso aí é a gente que tem que fazer, né? Jesus, ele dá vamos dizer assim, usando a analogia que eu usei do Espírito Santo levar ao deserto. O Espírito Santo leva ao deserto, dá água para a gente, só que tem uma parte que é a gente que tem que fazer, né? A gente tem que tomar essa cruz. E aqui, quando Jesus fala sobre tomar a cruz, ele vai fazer uma referência que, quando você chegar no momento da crucificação, você vai perceber que era muito comum que as pessoas que iriam ser crucificadas, elas tinham que levar o seu madeiro até ser crucificado. Fazia parte do ritual deles, né? Então, Jesus faz essa referência aqui a essa cruz, né? Quando Jesus fala tomar a cruz e seguir, é porque Jesus iria fazer isso e nós também devemos fazer, né? Negar as nossas paixões, negar a nossa vontade, aquilo que Jesus falou nos versículos anteriores para Pedro, né? Sobre cogitar as coisas de Deus e não dos homens. Quando a gente nega a nossa própria vontade, a gente deixa de querer realizar os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vontades, e começamos a realizar o querer, a vontade e o desejo de Deus, né? Isso é negar a si mesmo. Isso é pegar a cruz, isso é seguir Jesus, seguir os passos de Jesus. Tem um conceito dentro do grego, né, que vai falar sobre os discípulos, né? Na Bíblia judaica, ele usa o termo talmidim, né, que vai fazer referência aos discípulos, tá? E dos conceitos de talmidim é que a ideia é a poeira do pé do meu mestre nos meus pés, né? A ideia é aonde o meu mestre pisa, eu piso também. Onde ele anda, eu ando também. Eu ando igual ao meu mestre, né? A gente percebe muito isso, por exemplo, quando Jesus foi levado ao Sinédrio, né? Pedro está ali, né? Tentando se camuflar, e as pessoas olham para Pedro e falam: olha, você parece com ele, né? Você fala igual a ele, né? Você é do meio dos discípulos dele, porque vocês têm alguma coisa em comum entre vocês, né? E Pedro, não tenho, tenta disfarçar, tenta negar, só que
A ideia de discípulo o discípulo ele tem que se parecer com o mestre, né? E não é se parecer em alguns aspectos, mas é se parecer como um todo. Aí eu volto a repetir lá as lives que a gente fez sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, por exemplo, que é o que começa ali, não é uma prateleira onde você escolhe o que você quer. Aquilo ali são todas as características que o cidadão do reino tem de ter. Não é algo que você escolhe. Eu quero só ser manso e ser humilde. Esse negócio de chorar e ser pacífico eu não quero. Não existe essa possibilidade, né? E é isso que Jesus está dizendo. Dentro do reino, né? Se você quer ser meu discípulo, você tem que seguir os mesmos passos que eu passei. Então, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer açoite, você vai sofrer luta e você vai morrer. É basicamente isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, né? E aí, Jesus vai dizer, né, a respeito da salvação da alma, que está dentro de todo esse contexto do ato de você seguir Jesus. E aí ele finaliza dizendo assim, porque o Filho do Homem é de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. E em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja ver o Filho do Homem no seu reino. Né? Esse texto aqui, acredita-se, tá, que Jesus está fazendo uma referência a João, né? Porque João é um dos últimos a morrer dos apóstolos, tá? É um dos poucos não, o único, se não me falha a memória, Rogério, por favor, me corrija, que não é martirizado, né? Todos os outros apóstolos são martirizados. João é um dos que não é. João morre preso lá, de velhice, né? Mas João contempla essa visão do retorno de Jesus, né? Ele tem essa revelação de como iria acontecer, do que iria acontecer, e ele escreve esse livro, né? Então, a referência desse versículo 28 é justamente uma referência de que ele iria ver, né? João presenciou, João viu, João teve essa revelação do que iria acontecer no retorno do Messias. Então, para fechar aqui o capítulo 16, nós precisamos colocar em prática esse conceito de que a poeira do pé do mestre precisa estar nos nossos pés. Bem? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, alguma pergunta, Rogério está aí para responder. Vamos deixar as dúvidas aí para o comentário do vídeo, que já ficou extenso para caramba, longo. Então, assim, sou grato a Deus aí por tudo que foi dito, bastante coisa, bastante conteúdo. Rapaz, em um capítulo da Bíblia, a gente pode passar 6 horas aqui conversando, discutindo, que tem assunto interminável. A gente entra num, sai no outro, rapaz, a gente acaba passando pelos 66 livros da Bíblia sem reparar. O tanto de referência que a gente já citou, além das obras extrabíblicas que o Hélio sempre traz aí de sua excelentíssima biblioteca para compartilhar com a gente aí. Hélio, obrigado, cara, pela presença novamente. Você que nos assiste ao vivo e pelo YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo, curtir. Semana que vem tem mais, ok? Lembrando que semana que vem tem a palestra do professor Demerson sobre hebraico e grego vivo. Esse vídeo também vem aqui para o canal do YouTube e você pode estar acompanhando nossas notícias também, não só dos investigadores da Bíblia, mas do Identidade Cristã através de nossas páginas no Instagram, no Telegram, links aqui na descrição. Vamos orar então para nos despedir. Na paz de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia e graça e pelo momento que o Senhor nos presenteou de passarmos aqui, conhecendo mais de ti, sendo edificado por tua palavra. Nos abençoa, ó Deus, faz que nós possamos ser cristãos melhores, mais parecidos com o teu Filho. Em nome de Cristo Jesus eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Like a shepherd, you will lead.